Nós temos dons exclusivos, mas nada além disso e nem mais especiais do que o de um médico, um físico, um filósofo ou um atleta. Podem ser devidos a um acidente da natureza ou à providência divina. Quem pode garantir? Rótulos arbitrários são mais importantes do que a maneira como levamos a nossa vida. O que supostamente somos é mais importante do que o que realmente somos. Deus ama, o homem mata. É o tema que nós vamos abordar hoje no nosso Geek História. O programa que leva o conhecimento até você através do mundo geek, nerd e muito rock and roll. Só que hoje nós vamos abordar um contexto bem diferente, uma análise sociopolítica da sociedade americana dos anos 80. Presta atenção, é dos anos 80. Num contexto político em que o Ronald Reagan está assumindo a presidência americana, após um governo democrata, vem o republicano Ronald Reagan com o George Bush, o pai ali, como vice-presidente. E a sociedade americana volta a tentar resgatar um conservadorismo. Nós temos ainda, junto com todo esse ambiente político, a questão do que vai ser chamado, ou pode ser conhecido, como a ditadura da fé. Que são vários pastores, reverendos, líderes religiosos em geral, que começam a ter seus programas na televisão e começam a difundir a fé cristã, seja ela qual for, através desse meio de comunicação tão forte e de certa forma começa a atingir as pessoas nos seus lares, chamando a atenção da família americana. Qual a atenção? Nós temos que voltar a ser uma família da fé. Nós temos que resgatar os valores tradicionais dos Estados Unidos, os valores que ficaram lá atrás desde a independência, e nós temos que voltar a formar as famílias que vão conduzir essa sociedade de uma forma extremamente rígida e séria, seguindo o quê? Os preceitos bíblicos. Então esse é o quadro que começa a se montar. Guerra Fria acontecendo. Na década de 60, quando os X-Men são criados, o contexto era da luta pelo direito dos negros, dos homossexuais, a luta contra o antissemitismo e o medo dos comunistas. Esses medos todos estão inseridos nos anos 80. E se nós formos fazer uma reflexão um pouco mais atual, nós vamos perceber que esses medos todos fazem parte da nossa sociedade atual. Essa história escrita pelo Chris Claremont e bem desenhada ali pelo Brent Anderson, elas acabam fazendo toda uma relação, de um contexto histórico que nós vivemos hoje. Isso aqui, escrito nos anos 80, é muito mais atual do que qualquer outra coisa que a gente possa pensar numa relação sociopolítica, num contexto social, até mesmo econômico, porque isso acaba envolvendo um pouco de todas essas causas. A sociedade americana, ela vai tentar resgatar o caminho da fé, ela vai tentar resgatar esses preceitos todos que nós falamos agora há pouco e vão tentar jogar isso na cara da sociedade. Isso aqui vai ser exposto na cara daqueles que são contrários a isso na sociedade. Na história nós vamos ter o William Stryker, que é um reverendo, que tem um programa na televisão e ele usa esse programa de uma forma absurda, fanática, para atacar todos os mutantes, alegando que os mutantes não são criações divinas, que os mutantes são aberrações. Em uma das cenas ele aponta para o Noturno e fala: meu, isso aí é humano. Você contesta, ele contesta a forma física e os poderes que os mutantes acabam tendo. Porque os mutantes, originalmente falando, são seres que sofreram um salto evolutivo e ganharam poderes sobre-humanos. Eles são diferentes dos outros. Então o combate ali, o fanatismo é contra o que é diferente. Se nós olharmos para um contexto atual, você vai perceber que isso continua acontecendo em grande escala na sociedade brasileira, em grande escala no Congresso Nacional, com alguns supostos líderes evangélicos e com outros supostos líderes que os caras cutucam a ferida com discursos altamente preconceituosos, com discursos racistas, homofóbicos. Esses caras estão lá.
Eles têm imunidade parlamentar, então o cara pode falar o que quiser. Se eu sair na rua e falar qualquer coisa que ofenda alguma minoria, eu sou processado, sou preso, enfim. A relação entre os direitos de cada um sempre acaba pendendo para algum lado. Tanto que uma das ideias abordadas na história é que a luta não é pela igualdade. A luta é por um respeito e pelo direito que essas pessoas acabam tendo. Direito conquistado pela lei. E se a lei existe, ela deve ser cumprida. E não simplesmente ignorada ou aplicada a uns e aos outros. Isso acontece na HQ. O William Stryker, ele tem uma fortuna enorme, ele tem uma influência enorme e ele usa tudo isso para bancar um grupo de extermínio chamado de os Purificadores. Cara, vai vendo a insanidade disso. Grupo de extermínio, campo de extermínio, isso tudo remete a um passado não muito distante na humanidade, em que você simplesmente prega que um é melhor que o outro e o que não é igual a você tem que ser morto, tem que ser caçado, tem que ser preso, perseguido, expulso do país ou qualquer coisa que seja. Nós vivemos em uma época altamente intolerante. Intolerante como o contexto dos X-Men nos anos 60, como o contexto da história nos anos 80, como o contexto que vivemos hoje em 2016, em pleno século XXI. Os X-Men vão ser confrontados, vão ser caçados e os caras vão fazer de tudo para sobreviver. Inclusive, uma das coisas interessantes é que o Xavier e o Magneto, que se tornam inimigos, mas eram grandes amigos, cada um defende a questão dos mutantes de uma visão diferente. Nessa história, o Magneto vem pro lado dos X-Men para lutar, né? Então assim, você tem dois inimigos que se juntam para combater um mal maior. Então isso acaba se intensificando ao longo de toda a história com discursos ideológicos fantásticos. O trecho que foi lido no começo do programa é num debate em que o Scott Summers, o Ciclope, ele acaba tendo com o William Stryker. É uma discussão política, uma discussão ideológica, é uma discussão que tem um fundo moral. Essa moralidade que não existe para algumas pessoas. Se nós estamos falando que existe uma guerra sendo apresentada ali na HQ, nós temos uma guerra acontecendo hoje. E na guerra, tanto hoje quanto na HQ, as mortes são inevitáveis. Ninguém é poupado de uma guerra. E quando você para analisar a guerra um pouco mais friamente ou politicamente falando, a guerra, na verdade, ela é uma extensão da política. Como diria o general Clausewitz, né, que a guerra é a continuação da política por outras formas. Os caras que controlam a ideologia e controlam o pensamento estão sentados nas suas salas, no ar-condicionado, vivendo do bom e do melhor, quando na realidade os seus soldados estão ali no campo, passando fome e necessidade, combatendo com outros inimigos que os caras às vezes nem sabem o porquê que estão combatendo. Tem muito soldado na guerra que vai para lá para cumprir ordem, não necessariamente porque ele acredita que aquilo seja verdade. O que corre por fora nessa história, e é exatamente aquilo que nós temos visto na nossa sociedade hoje, é justamente quando nós fazemos um paralelo da influência da mídia e do poder da mídia controlando, alienando, manipulando a cabeça das pessoas. E isso é muito claro ao longo da história na HQ. As opiniões públicas mudam de lado, apoiam os mutantes, condenam os mutantes, querem massacrar, querem a cabeça dos mutantes. Por quê? Porque alguém disse que aquilo é certo. As pessoas não são estimuladas a pensarem por si. Elas vão por aquilo que a cabeça dos outros dizem e mais, elas seguem o que aquela caixinha chamada televisão acaba ditando e falando que é verdade ou que não é. O nosso contexto político é esse. Cara, nós estamos falando de uma HQ que foi escrita na década de 80, no começo da década de 80. E olha a reflexão que nós conseguimos fazer de um contexto social brasileiro em 2016. Aí beleza, nós vamos chegar numa pergunta, como todas as vezes que se fala de guerra ou de lutas entre inimigos e tal. Qual que é a pergunta? Quem ganhou? Na prática, os vilões da história, eles são obrigados eles se deparam e são obrigados a confrontar as próprias ideologias que eles criaram. Os X-Men, eles se deparam com um futuro totalmente indefinido, totalmente incerto. Ninguém sabe o que vai acontecer.
E aí, quem ganhou? Alguém ganhou? Alguém perdeu? Na real, todos perdemos. Porque quando existe um confronto de ideologias, um confronto que vai muito além de uma questão política ou social, na realidade, as pessoas acabam sendo expostas aos dois lados. Talvez essa seja a vitória do homem comum, que tem acesso à informação dos dois lados. Agora, o que ele faz com essa informação, quem determina, na maioria das vezes, é o vencedor, ou é a mídia, ou aquele que tem mais influência financeira, econômica, o cara que tem um poder econômico muito maior do que as demais classes. Essa é a reflexão que é proposta nessa história. Essa reflexão eu quero deixar para vocês no nosso programa de hoje. Num contexto político totalmente conturbado do Brasil, num contexto político em que nós não sabemos o que vai acontecer, mas que, se nós pensarmos na prática, é uma história que se repete ao longo de anos e anos e anos na sociedade brasileira. Fique com essa reflexão, pense bastante, se for o caso assista de novo, curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo, divulgue, porque nós precisamos e contamos com você. Muito obrigado e semana que vem, véspera da estreia do Guerra Civil no cinema, nós vamos fazer uma análise do Guerra Civil aqui no nosso programa. Muito obrigado, galera! Espero vocês na semana que vem. Valeu! Fui!